alegria aqui de abrir o nosso último painel de debate, que é sobre evidência em políticas públicas, contribuições de instituições de pesquisa. Queria só lembrar o que a gente fez até agora, a partir de ontem, né? A gente começou o nosso evento falando um pouquinho de qual era a nossa ideia preliminar do Programa Clear Nordeste. Depois tivemos uma mesa escutando um pouco da experiência dos governos, né, na construção de capacidade de monitoramento e avaliação no Nordeste, de alguns governos. Né? Hoje a gente começou o dia falando um pouco de avaliação, parcerias e cooperação regional de outras instituições, né? do Banco do Nordeste, do BID, do Banco Mundial, do PNUD, do Consórcio Nordeste. E agora, por fim, temos essa mesa para discutir um pouco né, as contribuições das instituições de pesquisa. A nossa iniciativa CLEAR, né, como nós falamos, tem como objetivo promover a política pública com base em evidência, mas a ideia é que isso seja feito através de uma parceria entre todos os atores que têm um papel relevante nessa agenda. Então, naturalmente, como a gente sabe, a academia tem um papel muito fundamental nessa agenda há muitos anos, né? Tem muita produção relevante na academia, e a gente acredita que existe um espaço fundamental para estreitar esse relacionamento entre a academia no Brasil inteiro, né, e como a gente está falando do Programa Clear Nordeste, né, no Nordeste, e os governos. Então, eu queria abrir aqui o debate nessa mesa, cumprimentando os participantes dessa mesa, o professor Alessio Almeida, que é coordenador da graduação em Ciência de Dados para Negócios, o diretor do Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada da Universidade Federal da Paraíba e especialista em Sistemas de Informação e Monitoramento e Avaliação. Queria cumprimentar também o professor Gustavo Sampaio, que é doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Illinois e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Pernambuco. O professor Gustavo tem experiência na área de Economia da Educação, Econometria Aplicada e Desenvolvimento Econômico. Queria cumprimentar também o professor Guilherme Irfe, que é mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará. O professor Guilherme é associado do Departamento de Economia Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Economia, na UFC, e ele tem experiência na área de Economia, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos, atuando principalmente na área de avaliação de políticas públicas, Economia da Educação e Economia Social. Queria, por fim, cumprimentar o professor Maurício Barreto, que é médico pela Universidade Federal da Bahia, mestre em saúde comunitária também pela mesma instituição, e PhD em epidemiologia pela Universidade de Londres. O professor Maurício é professor emérito da Universidade Federal da Bahia e professor permanente do PPGSC da Universidade Federal da Bahia, e desde 2014 é pesquisador especialista da Fiocruz da Bahia. Né? O professor Maurício está à frente do SIDAX, que é o nosso grande parceiro desde o início nessa iniciativa, na iniciativa do Programa Clear Nordeste. Queria agradecer a todos os participantes pela presença nessa mesa, e eu passo a palavra, então, para o professor Alessio Almeida, para iniciar a exposição. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade, ao espaço cedido, né, pelo professor André Portela, que está organizando esse maravilhoso evento, reunindo várias personalidades que trabalham diretamente com monitoramento e avaliação, né, na região Nordeste, né, e também trazendo autoridades internacionais aí do PNUD e outras organizações. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha apresentação rapidamente. Eu acho que vocês já estão tendo acesso. Então, basicamente, eu vou iniciar a minha fala falando um pouquinho sobre as experiências em monitoramento e avaliação na perspectiva da nossa instituição e do laboratório que eu estou aqui dirigindo na UFPB, e também de projetos que eu fiz em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também desde 2016 eu atuo como pesquisador visitante do IPEA. Então, nessa perspectiva, o ponto central da minha apresentação é justamente como a gente pode potencializar os impactos das pesquisas acadêmicas, ou seja, o papel da academia na gestão pública e na sociedade como um todo. Tá? Então, a partir dessa contextualização inicial, eu vou trazer alguns projetos que foram realizados nos últimos tempos, né, que tiveram sobre minha participação de pesquisa ou de coordenação,
bem como também uma outra linha que eu gosto muito de falar, que eu chamo assim, gestão governamental 4.0, que é justamente tentando trazer a gestão governamental, a gestão pública brasileira, em um cenário parecido com o que a gente tem hoje na indústria 4.0, relacionado à quarta revolução industrial, ou seja, como é que a gente revoluciona a gestão pública no Brasil, como a gente moderniza a gestão pública no Brasil para tentar otimizar os resultados, gerar mais eficiência na alocação dos recursos e, o mais importante, né, aumentar o bem-estar da nossa sociedade. Então, com base nessa linha, eu dividi a apresentação em dois eixos iniciais, um eixo 1, relacionado às experiências em avaliação ex post, e um eixo 2 relacionado a sistemas de informação de monitoramento e avaliação de desempenho, em particular de projetos feitos especificamente no estado da Paraíba. Okay? No eixo 1, são experiências mais gerais, então eu vou trazer três dimensões de experiências que pude contribuir diretamente. Uma está relacionada ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Governo Federal, o CEMAP. Então, eu tive a oportunidade de participar do primeiro ciclo de avaliação, ficando junto ao IPEA responsável pela avaliação do Programa Farmácia Popular do Brasil. E no ciclo que se encerrou agora, em março e abril de 2021, eu também fiquei junto com o IPEA e com a CGU na avaliação da SEBAS Saúde, né, que é um programa de certificação de entidade beneficente de assistência social na área da saúde. Então, eu participei efetivamente na avaliação de impacto, né, essas duas frentes aí, do Farmácia Popular do Brasil e da SEBAS Saúde. E agora, no terceiro ciclo, né, que eu estou participando também pelo IPEA, inclusive, professor André, estou tendo a oportunidade de ter, né, participado do CLIA na questão do pró-residência, então, é bastante importante aí conhecer e aumentar o grau de interação. Então, estamos também trabalhando agora no terceiro ciclo, que iniciou agora 2021, 2022. Especificamente, eu estou ajudando no IPEA na colaboração, né, das avaliações relacionadas agora ao pró-residência. Então, especificamente, a gente tem aí algumas diretrizes, como já faz quase 5 anos que eu estou trabalhando, né, com o IPEA nessa área do CEMAP, de avaliação, especificamente de políticas em saúde. Então, eu tenho aqui algumas vivências e alguns desafios, né, quando a gente vai fazer a avaliação de impacto, entender o programa, entender quais são os desenhos, entender quais são os objetivos, os indicadores que vão ser analisados, e também um problema central, que é a questão de organização dos dados, ou seja, a gente detecta uma falta de planejamento prévio dessas políticas, né? Então, quando a Farmácia Popular iniciou em 2004, né, iniciou o programa em 2004, então ele não foi preparado para ser avaliado. Então, consequentemente, quando a gente vai precisar fazer uma avaliação que precisa recuperar o histórico informacional, a gente vai ter uma série de dificuldades, porque ao longo da execução desse programa tiveram várias mudanças, inclusive de gestões, inclusive de características, né, específicas de operacionalização do Farmácia Popular, e também isso vai gerando uma série de dificuldades do ponto de vista da academia para dimensionar os potenciais impactos do programa, para não gerar estimativas que possam ser menos robustas e menos confiáveis, e assim, consequentemente, não gerar uma informação que não seja muito diretriz para quem vai tomar a decisão mais à frente em relação ao aprimoramento do programa e da política. O outro eixo de programas, daqui a pouco eu falo um pouquinho específico sobre os desafios, né? Eu tentei resumir as experiências nos desafios em conjunto, em comum, de todas essas experiências que eu tive nesses últimos anos. Outros dois programas que eu também destaco aqui das experiências estão relacionados ao BID, que eu também tive uma participação recente, 2019 e 2020, e tudo indica que 2021 também a gente vai continuar com a avaliação do Prodetur da Bahia. Então, eu participei da avaliação de impacto e retorno econômico do Prodetur Pernambuco em 2018, 2019, do Prodetur do Ceará, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo do Ceará, e agora existe aí uma possibilidade também de continuar replicando a mesma métrica que a gente utilizou para Pernambuco, Ceará, que é um modelo diferente que a gente tentou fazer, que é a integração de modelos de avaliação de impacto com modelos de equilíbrio geral computável. Então, a gente faz a integração a partir das estimativas de impacto que a gente consegue estimar, usando os modelos tradicionais de avaliação. Então, com base nas estimativas de efeito médio
obtidas, né, nessa literatura mais clássica de avaliação, nós integramos e recalibramos nas matrizes de contabilidade social de Pernambuco, do Ceará, para começar a verificar os efeitos, né, que aquele impacto gerado, ele gera no PIB, na produção, no bem-estar, e, consequentemente, a gente consegue detectar o retorno econômico de cada R$ 1 que foi investido, né, no Prodetur, quanto é que ele está retornando em diferentes cenários, né? Então, em ambos os casos, a gente teve aqui uns resultados bem interessantes em relação ao Prodetur de Pernambuco e de Ceará, e provavelmente a gente vai tentar continuar essa mesma lógica agora também, caso se consolide, estendendo para a Bahia. E aqui na Paraíba, que eu venho tentando trabalhar fortemente, né, com diferentes setores, tentar avaliar diferentes programas. Aqui eu peguei só um recorte de programas que estão sob a gestão do governo estadual, tá? Então, nós recentemente fizemos uma avaliação dos incentivos fiscais, né, do FAIN, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. Em geral, ele gera um incentivo de aproximadamente R$ 500 milhão para as indústrias beneficiadas, então, anualmente, e o programa já existe há mais de 20 anos, então é um programa que, relativamente, já tem, para o tamanho da Paraíba, é um programa que tem um percentual bastante alto de investimento por parte do setor público e tinha pouquíssimas informações dos potenciais impactos que ele tinha gerado no desenvolvimento industrial do Estado. Então, a gente fez esse levantamento. Mais uma vez, uma dificuldade gigantesca para organizar e identificar quais eram as indústrias beneficiadas, quais eram os benefícios, o tempo de duração, né? Porque o incentivo industrial geralmente são incentivos de médio e longo prazo, então isso gera uma série de dificuldades de avaliação. Então, nós tentamos fazer reunir essas informações e criar uma metodologia para avaliar o impacto do FAIN. Foi feito isso em 2018. Em seguida, existia um programa aqui no estado feito pela Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal, conhecido como Pacto pelo Desenvolvimento Social, que fornecia uma série de benefícios para municípios parceiros na educação e na saúde. Então, nós catalogamos uma série de informações, né, entendendo um pouquinho mais sobre o que era o programa, para, de fato, entender quais eram os benefícios que ele tinha gerado para os objetivos do programa. Então, foi feito aí um levantamento junto à SEDAM para tentar reunir informações que pudessem de alguma maneira, subsidiar, né, a gestão desse programa, o Pacto pelo Desenvolvimento do Estado. Um programa também muito conhecido aqui na Paraíba, que é o Caminhos da Paraíba, que investiu quase R$ 2 bilhões em infraestrutura. Então, aqui o programa ele conectou toda a malha rodoviária estadual, né, dos 223 municípios. Então, foi gasto quase R$ 2 bilhões em aproximadamente 8 anos de investimento. Então, a gente fez toda uma análise espacial, né, para entender os impactos e relações entre os municípios que foram impactados direta e indiretamente, porque eu tenho aí um spillover do efeito, né? Então, quando a gente altera uma rodovia, isso também, eu tenho um efeito direto e o efeito indireto, então a gente tentou catalogar essas informações. Mais uma vez, uma grande dificuldade para organizar os dados não estavam bem planejados para uma avaliação. Um programa também que é inspirado no programa que é feito em Recife, que foi falado ontem, aqui na Paraíba, que é um programa que visa reduzir a taxa de mortalidade, de violência. É o Paraíba Unida pela Paz. Então, nós fizemos também uma avaliação recente desse programa, com dados que nós conseguimos diretamente com a Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente conseguiu catalogar informações por ocorrência, então a gente tinha a latitude e longitude de cada ocorrência, dia, hora, ou seja, todas as informações bem detalhadas sobre violência, sobre o tipo de cometimento de crime, né? Então, desde os crimes mais relacionados à morte, que é o desfecho final, mas também crimes contra o patrimônio, a gente conseguiu catalogar com informações bem detalhadas a parte da segurança, da Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. E, no ano passado, nós criamos aqui um programa com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que é para avaliar e monitorar todos os programas educacionais que são desenvolvidos pela Secretaria de Educação, utilizando os registros administrativos da Secretaria. Então, a Secretaria de Educação do Estado ele tem um sistema chamado Saber, que a gente consegue ter informação acadêmica de cada aluno, então, número de faltas, né, o cadastro de matrícula do aluno, então, se o aluno teve mudança de escola, mudança de desempenho ao longo dos bimestres.
Então, nós catalogamos todo esse banco de dados, né? Mais uma vez, vocês podem imaginar que é um banco muito complexo, porque ele não era usado para fins de avaliação. Era um banco de dados com mais de 300 tabelas, que nunca tinham sido utilizadas para fins avaliativos. Então, a gente passou um grande tempo na parte de tratamento e organização da base que pudesse minimamente subsidiar avaliações periódicas em relação aos principais programas que são desenvolvidos aqui na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. No eixo 2, vou aqui só citar algumas coisas que nós fizemos nos últimos 5 anos. Em particular, nós tivemos nesse eixo 2 uma parceria muito forte com o órgão de controle, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Então, o TCE-PB, junto com a UFPB e o laboratório que eu coordeno, a gente desenvolveu pelo menos 10 sistemas de informação. Então, como no meu grupo eu estou coordenando um curso agora de ciência de dados, então a gente sempre tenta relacionar a parte relacionada à metodologia tradicional com sistemas de informação, né? Sistemas de informação, aplicativos para web, aplicativos para mobile. Então, a gente tenta unir essa parte de dados, monitoramento e avaliação com tecnologia. E esse eixo 2, ele foi fortemente beneficiado, né, do ponto de vista da universidade, com a parceria com o Tribunal de Contas, e nós criamos diferentes projetos, inclusive um dos projetos que a gente tem um carinho especial, que é relacionado a monitoramento de preços e custo de vida. Então, para esse projeto, para vocês terem ideia, a gente trabalhou fortemente com o Tribunal de Contas, a Secretaria da Fazenda, para conseguir ter dados de cupons e notas fiscais eletrônicas do Estado da Paraíba para monitorar preço em tempo real. Então, a gente monitora preço em tempo real, né? O Tribunal de Contas tem essas informações que foram disponibilizadas pela Cefaz, pela Secretaria de Fazenda, e o processo de desenvolvimento foi feito pelo laboratório que eu estou dirigindo. Então, o preço da hora hoje, a gente tem aí aproximadamente, ele virou um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo para o cidadão, ele virou um serviço para o cidadão, inclusive, ele hoje também já se encontra na Bahia, no estado da Bahia, e temos aproximadamente 1 milhão de usuários utilizando o preço da hora, na Paraíba e no estado da Bahia. Um outro projeto vinculado ao preço da hora é o preço de referência, que é um projeto de monitoramento e mapeamento de preços para a gestão pública. Então, órgãos públicos, na fase de licitação, a gente criou um sistema para monitorar preços com base nos preços de mercado, tendo como referência as notas fiscais e cupons fiscais eletrônicos do Estado da Paraíba, no sentido de gerar economicidade, eficiência e também subsidiar potenciais, né, riscos de sobrepreço, né, na aquisição de produtos aqui por parte da gestão pública municipal e estadual. Então, a gente consegue, de fato, reduzir um processo de informação assimétrica na construção dos preços de referência no estado da Paraíba. Então, com base nisso, a gente cria um banco de dados aí bem sofisticado no estado, com informações sendo alimentadas em tempo real sobre preços, custo de vida, dinâmica econômica, informações por município. Ambos os sistemas, nós temos aproximadamente aí 10 milhões de produtos diferentes sendo avaliados e um banco de dados que conta com mais de 1 bilhão de registros anuais de preços. Então, a gente tem aí informações bastante ricas que são catalogadas e utilizadas aí para esses fins iniciais e com outros que estamos aqui pensando. Além desses sistemas, só para finalizar rapidamente aqui a minha parte, assim, a gente poderia ficar falando sobre cada um deles aqui e mostrando, mas eu tenho aqui um projeto também que eu tenho um carinho especial, que foi o primeiro que eu participei com o Tribunal de Contas, que é o IDGPB, que é um sistema de monitoramento e avaliação de desempenho dos gastos públicos nas gestões municipais e estaduais da Paraíba. E aí a gente menciona nas duas principais esferas de gasto, que é educação e saúde, e o sistema ele tem uma rica camada informacional, que a gente consegue chegar em diferentes camadas, né? São mais de 200 indicadores, que a gente consegue detectar riscos, uma matriz de risco de gastos em educação e saúde, ineficiência, eficácia, né? A efetividade dos gastos por educação, saúde e por subtemas relacionados a essas áreas. Então, eu vou ter lá temas na saúde relacionados à atenção básica, de média e alta complexidade. Na educação, eu vou ter temas relacionados à educação básica, educação infantil, né? Então, eu vou ter aí diferentes camadas possíveis de adentrar na informação, sempre na perspectiva de detectar o que está certo e aqueles pontos que estão mais críticos, que precisam de uma atenção especial
para a gente conseguir fazer uma intervenção a priori. Para finalizar, eu sempre gosto de pensar o seguinte, assim, não adianta a gente tentar fazer o processo de experiência, de monitoramento e avaliação sem olhar para a nossa casa. Então, em 2015, o nosso grupo que eu estou coordenando aqui no FPB, criamos um sistema para o FPB, que é um sistema que a gente consolida todos os dados administrativos da universidade para monitorar egresso, over-education, mismatch entre formação e educação, impactos de programas de cotas, questões relacionadas a programas de iniciação científica. Então, todos os programas que são feitos dentro da universidade, o nosso grupo está monitorando justamente para subsidiar as pró-reitorias de graduação, pesquisa, pós-graduação e ensino. Então, nós também temos um carinho especial com esse projeto, porque, de fato, ele gera um impacto no nosso dia a dia aqui em termos de gestão dos cursos e projetos que são feitos dentro da instituição. E aqui, assim, eu posso citar vários outros projetos. Por exemplo, a gente tem aqui o Paraíba Sustentável, um projeto recente que é para monitorar para os territórios da Paraíba todas as ações, programas e indicadores relacionados ao ODS. Temos também o Paraíba Inteligente, que foi feito recentemente, um aplicativo para o governo do estado, para a Secretaria de Educação, que é para monitorar as 28 metas do Plano Estadual de Educação, que é do decênio 2015-2025. Então, a gente já tem aí esse aplicativo em funcionamento e vários outros projetos, como eu falei para vocês, que foram desenvolvidos especificamente para o estado da Paraíba, envolvendo sistemas de informação. Eu posso passar aqui rapidamente, só para citar alguns projetos que a gente vem trabalhando. Então, o Paraíba Inteligente, né, um aplicativo, ele está relacionado às metas, então é um aplicativo que é disponibilizado, né, está em desenvolvimento, onde você tem as informações das 28 metas educacionais relacionadas ao plano estadual. O plano nacional são 18 metas, e o plano estadual da Paraíba são 28 metas, são mais metas que o plano nacional, e a gente monitora todas as metas e ela vai adentrando do macro ao micro. Então, eu consigo chegar até o nível da escola. Então, você vai identificando, por exemplo, a meta 10 está com a meta crítica, então você clica na meta 10, eu abro a meta 10, comparo a meta com a Paraíba, Nordeste e Brasil, e aí depois eu comparo do ponto de vista regional, da mesorregião, da regional de ensino, do município e da escola. Então, você vai adentrando no problema para, de fato, ter uma ferramenta para subsidiar a decisão. Eu tenho aqui, só para finalizar, o IDGPB, mais uma vez, é um aplicativo que foi feito em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Ele está disponível, idgpb.tce.pb.gov.br, ele é um aplicativo aberto, e a gente consegue monitorar utilizando inteligência artificial para criar matriz de riscos entre vários indicadores que vão ter no sistema. Então, para cada município, eu vou ter lá um painel, né, que a gente chama um piano, com um índice de risco de cada indicador, que aí você compara a gestão municipal em relação ao estado, a mesorregião que ele está inserido, a microrregião e a municípios que estão num cluster, né, similar, que eu consigo ter uma detecção que permita fazer uma classificação sobre o nível de criticidade em relação ao índice, a um programa e uma ação desenvolvida. Tá? Então, assim, do ponto de vista geral, o que eu tinha para apresentar, dado o nosso tempo, que é bastante restrito, seria esses tópicos, viu, Lícia? E fico disponível aí para tirar dúvidas, caso algum usuário, algum membro participante aqui do evento queira falar. Muito obrigada, professora Alessio. É realmente, enfim, muito impressionante. Várias iniciativas que eu tenho certeza que a gente vai querer escutar e compartilhar com a rede toda. Né? Como eu disse, esse é só o nosso primeiro encontro, e agora, ao final, pessoal, a gente vai conversar sobre quais serão os próximos passos. Eu queria agora falar, antes de passar a palavra, eu queria pedir esse é o nosso último painel de debate, e ao fim a gente vai falar dos próximos passos. Quem tiver pergunta para a professora Alessia e para os demais participantes, eu peço que mandem aqui no chat. E eu queria só pedir para o pessoal, para os demais dessa mesa, para a gente tentar manter o nosso tempo de 15 minutos, para a gente não estourar o horário do nosso evento. Então, muito obrigada, professora Alessia. Eu queria passar a palavra agora ao professor da UFPE, Gustavo Sampaio. Por favor, professor, 15 minutos. Tudo bom. Obrigado, Lícia, pela apresentação, pela palavra. Eu queria agradecer, obviamente, ao CLIA, ao convite, ao André e ao professor Gervásio,
né, pelo convite. É um prazer participar e apresentar um pouquinho para vocês aqui da pesquisa que a gente vem fazendo. Aos demais, obviamente, colegas, Alessio, Guilherme, Maurício, que compõem aqui o painel junto comigo. É um prazer, obviamente, eu sou muito entusiasmado com esses programas de avaliação, e eu acho que vai complementar bem com o que o Alessio apresentou para vocês, do que a gente vem fazendo aqui na UFPE. Alessio, obviamente, mencionou diversas iniciativas federal, mas principalmente ali no estado. A gente havia conversado até um pouquinho antes que ia casar bem. E eu vou trazer um pouquinho a experiência que a gente vem tendo com avaliação de programas no âmbito federal. Tá? Então, a ideia, deixa eu só compartilhar então aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui como é que eu compartilho a minha tela aqui de forma mais... Vamos lá. Ver se vocês começam a ver a minha tela aí, por gentileza. Estamos vendo a aba do Google. A aba do Google. Aqui. Agora vemos a apresentação. Eu só colocar em tela cheia. Tá bom. Foi? Sim. Sim. Ótimo. Bom, então, a ideia, obviamente, é trazer essas experiências que a gente vem tendo. Eu separei, tem vários programas aqui, obviamente, dado o tempo curto, eu tive que escolher alguns, tá? Então, eu escolhi 3 programas para mencionar. Essa iniciativa, obviamente, a gente tem um grupo de pesquisa, assim como o Alessio mencionou, então, eu acho que várias instituições públicas federais, geralmente a gente tem subgrupos dentro de pesquisa, então... a gente tem o GAP, tá, do qual eu sou um dos coordenadores, e através do GAP a gente tem essas parcerias com aqui ministérios e entidades, etc. Então, eu separei 3 programas para a gente discutir. Então, a ideia aqui é trazer, obviamente, a avaliação em si, tá, e os principais resultados, mas, principalmente, eu acho que é mais importante, os percalços ao longo do caminho, né? E eu acho que o principal ponto aqui é acesso a dados. Tá? Eu acho que a gente ainda tem uma carência grande, e o governo federal vem fazendo, né, as instituições vêm fazendo um esforço enorme em melhorar o acesso a dados, né, portal de transparência, etc., mas ainda assim a gente tem vários problemas quando a gente vem avaliar programas, e a gente precisa dessa enormidade de dados e uma diversidade enorme para avaliar, às vezes, o programa em diversas dimensões, né? Muitas vezes os programas eles têm um target específico, mas eles têm efeitos secundários em outras covariáveis, e a gente precisa avaliar isso. Tá? Então, o primeiro programa que eu gostaria de trazer para vocês é o programa da Estação Cidadania. Não sei se vocês são familiarizados, isso é um programa do Ministério da Cidadania. Na verdade, esse programa veio da Cultura, tá? do antigo Ministério da Cultura. Era um programa que chamava Praça Céu, que é o Centro de Esportes e Lazer e Artes. Então, é uma praça que era construída, um centro que era construído com biblioteca, com quadra poliesportiva. Tá? Então, isso, obviamente, trazia ali, né, benesses para aquela região em que aquele equipamento era instalado. Depois virou, então, Estação Cidadania. A gente observa aqui, eu vou mencionar em detalhe, tá? Daqui a pouquinho, a gente observa aqui várias dimensões. Então, a instalação do equipamento da Estação Cidadania, ela tem impactos em indicadores de educação, ela tem impactos em indicadores de saúde, e no relatório final a gente avalia todos esses impactos. Ela tem impactos em criminalidade. Tá? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, obviamente, é a discussão dessa questão da criminalidade. E vocês vão ver aqui que em quase todas as avaliações, a preocupação, obviamente, é avaliar o programa, mas a gente sabe que a gente tem gestor, né, aqui presente, então a nossa preocupação interna sempre é: ótimo, a gente avalia e sabe os impactos daquele programa, o que deu certo, o que deu errado, quais são as várias dimensões em que aquele programa impacta,
mas qual é o futuro? Qual é o passo futuro? Por exemplo, se eu for expandir esse programa, onde é que eu devo instalá-lo? Então, para responder essa pergunta, obviamente, a gente tem que passar por análises de previsão, e é justamente onde a gente vem trabalhando bem intensivamente com os ministérios na implantação de inteligência artificial, machine learning, para auxiliar, obviamente, a tomada de decisão e a implantação de novos equipamentos, no caso de Estação Cidadania. Um segundo programa, né, só para vocês terem em mente aí quando a gente for passando na apresentação, a gente fez uma parceria com o Ministério da Justiça e na época tinha uma discussão, não sei se vocês devem ter acompanhado, essa questão de organizações criminosas. Eu coloco aqui o caso Marcola, esse é um caso bem curioso, porque o Marcola, que é aquele criminoso lá bem famoso, acho que foi um dos mais procurados do Brasil, ele foi transferido para um presídio no Distrito Federal. E aí teve um problema com o governo local do Distrito Federal e o Ministério, acho que o gestor principal do Distrito Federal argumentou que a criminalidade tinha aumentado muito porque a organização criminosa tinha mudado para o Distrito Federal. Então, nós elaboramos uma nota técnica. Na verdade, isso foi um trabalho que foi publicado numa revista, analisando um pouco esses impactos, tá, em criminalidade local, e depois eu falo mais especificamente. E, por último, eu vou falar um pouco sobre um projeto que a gente fez com o extinto Ministério da Cultura, de demanda por audiovisual no Brasil, que passava por estimação de demanda, também modelos de previsão, e fala sobre alguns desdobramentos. Tá? Então, eu vou tentar passar rápido pelos slides. Eu sei que a Alicia já me deu pouco tempo aí, já pegou no meu pé. Então, isso é só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia da evolução da inauguração das estações de cidadania. Tá? Então, o número de inaugurações aqui ao longo do tempo, 2002, 2013, você vê que o pico aqui é em 2016. Tá? Então, é quando foram inaugurados mais equipamentos. Ainda assim, hoje em dia, a gente ainda tem equipamento em processo de construção para ser inaugurado. E esse mapa, eu acho que dá mais ou menos uma situação aí, obviamente, vocês terem uma ideia que é um programa a nível nacional. Tá? Então, em vermelhinho aí a gente tem as praças, né, os equipamentos inaugurados, e em azul os equipamentos não inaugurados ainda. Tá? Então, vê que, obviamente, isso cobre toda a nação. Tá? Então, que dados a gente vai utilizar? Tá? Mais uma vez, eu não estou preocupado muito com isso, eu quero mostrar resultado para vocês, mas a gente utiliza dados do Ministério da Cidadania, CAD Único, Portal Brasileiro de Dados Abertos, a gente sabe que tem um monte, principalmente aqui o dado do Cinesp, né? Que é o Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública para crimes, tá? Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e a gente tem uma base única aqui que a gente construiu. Essa base é bem interessante, depois eu menciono um pouquinho quando a gente for para falar do caso do Distrito Federal do Marcola. Nós mapeamos toda a justiça brasileira. São mais de 190 milhões de processos. Vocês sabem a complicação do sistema judiciário brasileiro. Cada estado, cada comarca, às vezes tem um sistema diferente de armazenar os dados, né? Hoje em dia a gente tem uma grande coisa que é o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, mas ainda assim, cada estado tem um sistema diferente. A Bahia tem um sistema diferente, Belém tem um sistema diferente. Então, nós tivemos que montar robôs de coleta de dados, que passaram um certo tempo para coletar, e hoje em dia a gente tem isso dentro de casa, nos servidores do GAB, do Grupo de Pesquisa. A totalidade, né, acho que, de acordo com o CNJ, 97,8%, quase 98% da totalidade dos processos judiciais brasileiros. E aí, como a gente tem esses processos, obviamente, que cobrem esfera judicial, justiça do trabalho e federal, nós podemos, então, ver crimes, né, processos de droga, porte de arma, etc. E tal, tá? Então, a gente consegue mapear boa parte também das ocorrências através desses processos aí. Aqui. Um pouco de estatística descritiva, mas eu também não estou muito interessado, só para vocês terem uma ideia do que a gente, né, tenta levar em consideração quando a gente vai avaliar um programa desse.
ou seja, quando a gente vai instalar um equipamento da Estação Cidadania, então a gente vê percentual de população urbana, PIB per capita, taxa de desemprego, obviamente tudo isso pode ser afetado. Tá? Aqui é só uma comparação de médias para vocês verem em municípios que enviaram propostas e municípios que não enviaram propostas. Então, tem uma diferença aqui, obviamente, entre uns e outros, índice de desenvolvimento humano, educação, e aí a gente tem mais ou menos uma comparação de quem enviou a proposta para ter um equipamento instalado assim, no seu município ou não. Tá? O legal aqui é que a gente faz o seguinte, a gente trabalha com dados georreferenciados. Então, o que a gente fez aqui, a gente foi em São Paulo, aqui eu só trago um estado, obviamente, como exemplo para vocês, não dá para falar de todos, mas nós pegamos São Paulo, tá? E a gente pode ver aqui, por exemplo, furto de veículo. Eu posso observar furto de celular, latrocínio, homicídio, etc. Se eu observar furto de veículo, eu posso georreferenciar esses furtos, né? Então, vê que no vermelhinho são os dados georreferenciados de furtos de veículos, e essas bolinhas escuras aqui são onde tem um equipamento do Estação Cidadania instalado. Tá? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é traçar uma estratégia para identificar, primeiramente, se a instalação de um equipamento desse tipo, que tem, obviamente, a finalidade de trazer, de beneficiar aquela população local em termos de saúde e educação. Será que isso também tem impacto em redução de furto de veículo, por exemplo? Às vezes a praça, né, o equipamento ali tem postes de iluminação, tem mais gente circulando, tem um policiamento próximo, então isso pode ter impactos, obviamente, na criminalidade. Tá? E o que a gente faz é traçar um raio, a gente esquadrinha todo o estado de São Paulo, tá? Então, a gente faz um grid, como a gente chama, uma malha, e essa malha, obviamente, ela pode ter, pode ser um quadrado de 1 por 1 quilômetro, meio por meio quilômetro, 250 por 250 metros, a gente faz, obviamente, várias estimações, e aí a gente sabe quando uma estação cidadania está dentro daquele quadradinho, e, obviamente, a gente observa o impacto nos quadradinhos, obviamente, no entorno daquele equipamento. Tá? Então, a gente, na verdade, trabalha com raios. A gente pode traçar um raio de 1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km, e observando o impacto disso, né? Obviamente, a gente imagina que o impacto seja maior mais perto. Quando a gente vai abrindo o raio, o impacto vai diminuindo. Tá? E a gente pode observar, então, aqui de cara, né, eu vou trazer uma tabela para vocês mostrando o primeiro resultado do programa, que sim, tem um impacto na redução, vocês veem que é um impacto significativo, estatisticamente significativo, em roubo total, tem um impacto em roubo de celular. Daqui a pouco eu trago o resultado para homicídio. Em furto, né, e aí a diferença de roubo e furto aí, furto é quando, né, simplesmente você subtrai um item, roubo é quando a ameaça, né, a violência, por exemplo, arma envolvida. Então, furto a gente não encontra resultado, realmente para furto não tem redução, mas tem um impacto sim, né, de forma geral na redução de roubo. Tá? Se a gente observa isso ao longo do tempo, o que é interessante, e aqui vê que eu trago raios para vocês observarem, 1 km, 1,5 km, 2 km, a gente vê que esses resultados parecem perdurar. Né? Então, nessa linhazinha central aqui é justamente quando o equipamento foi instalado, tá? Obviamente, semestres anteriores e semestres posteriores. Tá? Aqui eu estou trazendo um resultado para roubo total, então vi que até 7 semestres posteriores à instalação dos equipamentos, a gente vê ali, parece ter um efeito duradouro sobre redução de roubo. Tá? E aqui eu trago para celular, obviamente também tendências similares, para a gente ter uma ideia, né? E também, obviamente, importante mostrar a redução na probabilidade de ocorrência de homicídios. Tá? Então, mais uma vez, eu trago os raios, a gente vê 1 quilômetro, tem uma redução aqui, como isso é um modelo probabilístico, a gente interpreta que o efeito marginal, então, redução da ordem de 32%, no impacto em redução de probabilidade, se a gente for para um raio de 1,5 km, 17%, e assim vai. Tá? Então, é interessante a gente observar isso e observar que há, então, sim, impactos, né, reais. Aqui, roubo de veículo, a gente observa, então, um impacto negativo sobre roubos de veículos, né, para um raio de 1 km, já para 1,5 km, e se a gente for aumentando, o efeito some,
mas a gente acha assim, então, no entorno ali, possivelmente por questão de iluminação e tal, então você pode investigar isso, obviamente, mais a fundo, tá? Então, obviamente que é importante a gente identificar esses efeitos, né? Mas o Ministério estava interessado, como ele tem expandido esse programa e estava em processo de expansão, dado que a gente tem como identificar os principais efeitos e que tem um efeito positivo e duradouro sobre redução de crime, no caso aqui que eu trago para vocês, aonde a grande pergunta já que eu estou implementando política pública, né? Aonde é que eu posso implementar novos equipamentos, novos estação cidadania, para eu ter um maior efeito sobre redução de criminalidade. Dado que eu tenho como identificar que há um efeito, será que eu consigo construir um modelo preditivo para saber aonde eu devo instalar, em que local, em que município, e dentro do município até em que localidade, já que eu estou trabalhando com raio de 1 quilômetro, eu posso ter 3 terrenos dentro do meu município. Será que eu devo colocar o equipamento naquele, no A, no B ou no C? Tá? Então, a gente construiu um modelo de previsão para o Ministério, eles utilizam esse modelo para fazer a previsão. Aqui eu estou dando uma ideia para vocês, então aqui está a estimação para todos os municípios do estado de São Paulo e alguns outros fora do estado aí, que obviamente a gente não está interessado nessa apresentação, e a gente consegue ver em azulzinho um impacto, né? Sobre aquelas covariáveis que eu mencionei para vocês. Então, aqui, renda familiar, despesa com energia. Então, a gente observa várias covariáveis e roda esse modelo preditivo em cima dos dados do município e acha, obviamente, então, qual município seria mais beneficiado em termos de redução, por exemplo, da criminalidade. Tá? E a gente observa aqui, então, o tamanhozinho do azul, por exemplo, o município aqui em cima, o município aqui, obviamente, em torno do município de São Paulo, e vários municípios aqui em volta. Então, baseado agora, na evidência, né, do impacto, a gente pode, então, dar um target na política pública, né, de forma que a gente beneficie aí os municípios e a população do entorno da melhor forma possível. Tá? Então, eu acho isso, obviamente, espetacular. O Ministério usa esse modelo preditivo, a gente vem melhorando, obviamente, constantemente, porque os dados vão se alterando, mas é muito do que a gente faz em termos de avaliação e em termos de o próximo passo à avaliação, né? Que é justamente a implementação das políticas. Então, brevemente, o caso de Marcola, como eu mencionei para vocês, eu vou passar para o segundo caso aqui, eu sei que meu tempo está esgotando. Lícia, por favor, deixa eu só concluir. Eu te dou mais 3 minutos que você já estourou o seu tempo. Então, a transferência de líderes de organização criminosa, isso virou uma nota técnica, né? Na verdade, o interesse aqui era identificar o efeito de Marcola sobre a criminalidade no Distrito Federal. Eu vou tentar passar rápido por aqui, porque eu acho que o último slide, o último ponto é mais importante. Aqui a gente compara, obviamente, o Distrito Federal, né? Que é o tracejado aqui em preto, e, obviamente, isso aqui são os estados, tá? Os estados, vários estados aqui que a gente compara. Obviamente que isso é injusto, porque vocês vão dizer, né, em termos de avaliação de política pública, isso não é tão válido, porque os estados têm dinâmicas distintas de criminalidade, né? Você vai no Rio de Janeiro, tem uma dinâmica diferente do estado de Pernambuco, tem uma dinâmica diferente do estado da Paraíba, tem uma dinâmica diferente do estado do Rio Grande do Sul. Então, comparar um estado com o outro não é uma coisa que a gente deva fazer, né, corriqueiramente, deixa eu frisar, para comparar, obviamente, criminalidade. Mas mesmo se eu comparar, e aqui está a transferência do Marcola, nessa linha tracejada vermelha, a gente observa que não tem impacto sobre crimes. No caso aqui, eu estou pegando crimes relacionados à droga, a tráfico de droga, porque são crimes relacionados ao tráfico organizado. Tá? Então, o legal é quando você utiliza um modelo, né, modelos estatísticos para identificação, e aqui a gente está utilizando controle sintético. Né? Então, aqui eu tenho, obviamente, o tratado, que é o Distrito Federal, e o que eu estou fazendo com o controle sintético, né? A ideia do método é criar um Distrito Federal sintético. O ideal é que eu pudesse comparar o Distrito Federal com Marcola tendo sido transferido para o Distrito Federal e que eu tivesse o Distrito Federal na mesma época, caso Marcola não tivesse sido transferido. O ideal é isso, né? Isso é o state of the art, mas isso é impossível, porque se ele foi transferido, eu não tenho como observar o Distrito Federal sem ele estar lá. Então, o que a gente faz é construir um Distrito Federal sintético, né? É como se fosse um medicamento sintético, né? A gente constrói ali um Distrito Federal igualzinho, baseado nas covariáveis do Distrito Federal, comparando com outros estados,
você constrói ali um Distrito Federal sintético que compara, obviamente, aquele Distrito Federal sintético com o Distrito Federal real que Marcola foi transferido, e não parece também haver, obviamente, impacto nenhum sobre crimes. Aqui eu trouxe o resultado para crimes relacionados a drogas, mas a gente, obviamente, no relatório final, observou outros tipos de criminalidade. Tá? A demanda por audiovisual, que é outro programa que me deixa muito feliz, que isso teve desdobramentos bem maiores, o desafio era estimar a demanda por cinema no Brasil. Tá? O Ministério ele tinha programas, e vocês devem ser familiarizados com subsídio a preços de ingresso para filmes nacionais. Né? Então, você ia ver um filme ali, Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, do Paulo Gustavo, você tinha um ingresso mais barato, subsidiado pelo governo federal, e eles queriam saber se isso aumentava a demanda ou não. Tá? Então, a ideia era essa, só que os dados são muito pobres, né? No Brasil. A gente tem dados do Filme B, da OCA, da Rentrec, que são empresas que são especialistas em dados, mas são dados agregados, né? São dados do tipo, por exemplo, a população brasileira, público total por ano, o preço médio dos ingressos. Então, se eu tenho um preço médio do ingresso, eu não tenho como saber, se eu pego o preço de um ingresso nacional e eu dou um subsídio, qual é o impacto que isso tem sobre a demanda, né? Sobre as pessoas que vão assistir o filme. Tá? Então, obviamente, não existia dado. Essa pesquisa era inviável de ser realizada. O que a gente fez, então... e com esses dados, obviamente, né, já eu passo para a parte final, com esses dados, obviamente, a gente poderia fazer análise de trend. A tendência de PIB per capita, a gente vê aqui que quando o PIB per capita, a variação cai, tem menos salas de cinema inauguradas. Então, análise do tipo, tendências de market share de filmes nacionais, que o pessoal vinha dizendo, os filmes nacionais cresceram muito, isso é muito legal, mas quando a gente bota numa regressão, esse efeito parece ser nulo. Não teve aumento de market share de filmes nacionais por um todo, né? Na verdade, os filmes internacionais também cresceram na sua exibição, então não houve. E, obviamente, o preço médio do ingresso não permitia fazer nenhuma análise de demanda. O que a gente fez foi montar um sistema de coleta, e passamos um ano coletando dados, né? E eu posso mencionar para vocês fácil. Vocês já compraram ingresso no ingresso.com, que é aquela plataforma de compra de ingresso. Quando vocês vão comprar um ingresso, ele abre uma telinha com os assentos para você selecionar o assento que você quer sentar. E quando você vai selecionar o assento que você quer sentar, uns eles estão escuros, outros eles estão clarinhos. Então, ali eu tenho uma demanda pelo filme naquela hora. O que a gente fez foi montar um robô que ele vai 1 segundo antes da sessão ser finalizada, e ele escaneia aquela foto dos assentos e ele sabe quantas pessoas estão sentadas ali dentro. Na verdade, eu sei mais. Eu sei o assento que eles demandaram. Vê que aqui eu tenho uma pessoa aqui sentada no N9, no N15, no N18. Eu sei o assento demandado pela pessoa. Eu sei o preço eu sei o preço da sala do cinema e o filme, obviamente, aqui aquele preço está sendo cobrado. Então, agora eu tenho dados desagregados para poder fazer uma pesquisa decente. Né? Com isso daí, obviamente, a gente pôde, então, ter uma ideia de preço por dia de semana, a ideia de público e percentual de ocupação nos cinemas no Brasil. Então, a gente pode realizar pesquisas do tipo, se eu reduzo o preço 1% na segunda-feira, que é um programa que é o programa que o Ministério estava introduzindo, obviamente, isso deve aumentar a demanda do filme na segunda-feira. Ele aumenta o market share. Vê que tem um aumento aqui do market share no filme na segunda-feira. E, obviamente, ele rouba market share de outros dias, porque as pessoas que iam na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eles passam aí na segunda-feira. Então, vê que tem um efeito positivo na segunda-feira e um efeito negativo no restante da semana. A gente pode fazer uma análise por cinema. Então, por exemplo, aqui um outro exemplo. Se eu aumento 1% o preço no Cine Eldorado, o que é que acontece com o market share do Cine Eldorado? Ele cai, porque ficou mais caro. Então, mas o que é que acontece com os cinemas do entorno? E quem é familiarizado com São Paulo aqui, vocês vão ver que esses cinemas aqui estão todos dentro de um raio de 12 quilômetros, se não me engano. Acho que esse é o número. Ele aumenta. Então, as pessoas vão deixar de ir ao Cine Eldorado e vão aumentar a sua demanda pelos cinemas do entorno. Tá? Então, esse levantamento permite, obviamente, observar as tendências. Agora, dado que a gente tinha todos esses dados, já estou concluindo, Lícia, dado que a gente tinha todos esses dados desagregados, eu não vou chegar até o final, não se preocupe, a gente podia fazer análise de previsão. Né? Então, dado que eu tenho os dados aqui, eu posso fazer o seguinte, o filme A Cabana, né, na realidade, ele teve 200 e tantas pessoas
sentadas ali, será que eu consigo fazer um modelo de previsão para prever a probabilidade de quantas pessoas iam estar sentadas ali naquele cinema? Se eu consigo fazer uma coisa desse tipo, eu consigo dizer que quando eu introduzir um filme nacional, ou a Minha Mãe é uma Peça, eu já consigo saber quantas pessoas vão estar sentadas naquele cinema na semana que vem. E isso pode ajudar na formulação de política pública, porque a gente sabe que a gente tem recurso escasso e eu preciso financiar esses filmes, né? O governo tem recurso para financiar esses filmes. Que filmes eu devo financiar? Será que filmes que eu tenho um impacto maior em geração de público? Dado que eu consigo fazer aquilo para uns filmes, eu consigo fazer isso para o Brasil inteiro. Então, aqui é só um gráfico mostrando o público real nesse, acho que é o Poderoso Chefinho, se não me engano, e o público previsto. Vocês podem comparar os dois gráficos aí que a gente fez para o Brasil inteiro. E, obviamente, eu posso fazer análise, por exemplo, isso aqui é o lançamento dos 50 Tons Mais Escuros, então vocês devem ter visto aí, isso foi em 2017. A linha azul é o público real no Brasil, a linha tracejada é o que a gente faz com o modelo de previsão. Então, vê que bate exatamente, a previsão é perfeita, né? Obviamente que eu posso fazer isso para vários cinemas, né? E a tendência, obviamente, é perfeita. Isso aqui é nos primeiros 6 dias do lançamento do filme. Eu posso analisar, aqui eu só vou passar gráfico para finalizar, eu posso analisar assentos, então vê que a dinâmica de assento muda. Isso aqui é o Cine Belas Artes, tá? Então vê que aqui no Camaçari, que é um cinema da Bahia, as pessoas preferem sentar atrás. Pode ser filmes de ação, que jovens gostam de sentar atrás e tal, mas se você vem para o Cine Belas Artes, por exemplo, o pessoal gosta de sentar no meio. Pode ser um público mais velho que senta ali no meio porque está interessado no filme de arte, por exemplo, né? Bom, aqui para finalizar, tem um programa a gente utilizou inteligência artificial, só vou mostrar esse gráfico para vocês, para prever aonde o Ministério deveria ajudar, porque eles tinham um programa federal de ajuda na construção de novos cinemas, tá? Para trazer cinema para municípios. Então, a gente faz um modelo de probabilidade, um modelo de machine learning com inteligência artificial, para prever, aqui eu estou pegando o Sudeste, que municípios deveriam ter cinemas construídos. Tá? E aqui a gente tem uma escala de probabilidade e aqui a probabilidade de que cinemas deveriam ser construídos nesses municípios aqui. Quando a gente observa, então, os municípios que a gente estima que tem maior probabilidade do que 50%, que são esses aqui, isso eu fiz a estimação até 2015, com dados até 2015. O que a gente fez, então, foi o seguinte: vamos pegar os dados de 2015 em diante e ver que municípios tiveram cinemas implementados. Se vocês olharem aqui exatamente os municípios que a gente estima que deveriam ter, ver que as coisinhas mudam, eles tiveram municípios implementados. O governo ainda não utilizava o nosso modelo de previsão. Então, o modelo de previsão parece acertar. Ele tem uma taxa de acerto em torno de 96%, é o que o slide traz aqui para vocês. Então, vê que essa ideia desses modelos de previsão é auxiliar, então, a implementação de novas políticas ou a continuidade daquele programa onde eu devo seguir. Tá? Lícia, me desculpe, eu finalizo por aqui e agradeço, obviamente, a atenção de todos. Obrigada, professor Gustavo. Certamente, eu acho que no desenrolar aí das nossas reuniões do Plano Nordeste, acho que teremos várias oportunidades para entender um pouco mais de detalhe, várias das metodologias que você apresentou, acho que podem ser muito úteis para vários dos parceiros que estão aqui. Queria passar a palavra agora para o professor da UFC, Guilherme Ife. Por favor, Guilherme. E depois a gente vai passar a palavra para finalizar para o professor Mário Barreto. Então, Guilherme, eu peço, por favor, para tentar se manter dentro dos 15 minutos. Eu sei que é difícil, pessoal, mas lembrando que nós teremos muitas outras oportunidades para a gente entrar no detalhe e colaborar. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Gervásio, pelo convite, André, pelo convite da Clear. É um prazer poder falar para vocês. Eu vou tentar ser breve, Lícia, e aí vou mostrar para vocês, acho que já aparece aí a minha tela, né? Sim, só não está isso, agora foi. Tá bom. Bom, me chamo Guilherme, trabalho aqui na UFC, e também no IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância. E aí a apresentação que eu montei para vocês tem uma discussão sobre a cultura de avaliação, políticas educacionais que a gente está tocando, e parceria, avaliação de políticas públicas, que é uma agenda com a Sudene, uma agenda de primeira infância, projetos e parceiros, tá bom? Primeiro, para fazer parte do que a gente está fazendo, nós precisamos ter um time, e esse time precisa ter aí uma certa formação. Então, lá atrás, nos idos de 2012,
nós começamos a ofertar na graduação uma disciplina de avaliação de políticas públicas e depois na pós-graduação, e aí tivemos um grande apoio da Fundação Itaú Social, que eu encaminhei com carta vários dos meus alunos e foram formados por eles, também alunos que foram fazer curso no ENAP e em outras unidades. Então, tem um time eclético aqui de pessoas que estão sendo formadas e agradeço aí de pronto o aceite da Fundação em ceder vagas para os alunos. Fizemos algumas avaliações, eu listei aqui só algumas, uma do FNE, Mecanismo de Incentivo Educacional, programa Nova Semente em Petrolina. Petrolina tem um programa que toca em várias dimensões da primeira infância, assistência, saúde e educação, e tem um programa que é uma política que é interesse pessoal, de uma agenda que eu tive lá atrás, em 2015, junto à equipe, na equipe de Brasília, para avaliar a Casa de Parto de São Sebastião, que está dentro do Centro de Partos Nacionais, é uma estrutura diferente, que não tem médicos, né? Ela funciona com enfermeiro obstetra. Então, tem aí um critério para ter parto lá, e a gente está atrás de saber os efeitos disso, indicadores neonatais, obstétricos, maternos, e também, em termos de ganhos econômicos, disso que a gente tem que reverter, que é a questão da cesariana no Brasil, que é uma taxa absurda. Certo? Em termos educacionais, aí deixa eu só dar uma visão geral, né? Tem uma agenda que a gente teve com o INEP. O INEP coordenou uma política de incentivo como instrumento de política educacional, que hoje virou a emenda constitucional 108, que é a emenda do novo Fundeb, e aí o Ceará tem uma agenda que está um pouco na frente dos outros estados. Então, nós tivemos aqui algumas avaliações dessa agenda de ICMS, e isso subsidiou parte do documento do INEP e também contribuiu aí para questões da emenda constitucional. No governo do estado, e aí tem um programa que é recente, mas que já tem uma capilaridade enorme em termos de atuação, que é o Programa Cientista-Chefe, com a Fundação de Fomento, né, a FUNCAP, e particularmente eu vou listar aqui só a questão da educação, que é onde eu estou ligado, junto com o professor Jorge Lira, que é o nosso cientista-chefe. Então, é um programa do Estado, que, junto com a academia, o Estado tem, dentro das suas secretarias, um cientista-chefe. Esse cientista-chefe tem vários times coordenados por ele para tocar a avaliação. Uma avaliação não é entregar resultado para a secretaria, é fazer em parceria com a secretaria, é atender a demanda da secretaria. Então, é uma questão mais de demanda, né? Como é que a secretaria precisa avançar em algumas frentes, e aí eu listo aqui para vocês, primeiro a expansão e depois a avaliação. Pode ser estranho, mas a gente está numa política de avaliação da escola de tempo integral, e com os resultados prévios nós subsidiamos o governador para a política de expansão da escola de tempo integral. Então, olhamos a literatura, pegamos os indicadores municipais, aqui nós estamos falando de escolas de ensino médio, então pegamos indicadores municipais, onde é que tem escola, qual o perfil das escolas, qual a questão da violência. O governo quer uma política diferenciada nos moldes do que fez o governo de Pernambuco, um tempo integral, mas em regime parcial de 7 horas, então tem locais que a gente listou, mas aí quando fomos olhar a mancha criminal do Estado, não poderia ter, nesse momento, uma escola saindo às 10 da noite, por exemplo. Então, tem um trabalho em parceria com várias secretarias para essa política de expansão das escolas. Tem uma questão de integração da avaliação educacional, formação de currículo baseado em evidências, basicamente o currículo de matemática, que aí tem uma questão do que acontece com o desempenho dos alunos. A maioria das pessoas olham a nota nas proficiências, existe uma chance da gente olhar o conteúdo que esse aluno sabe ou não sabe e tentar retroagir para identificar onde era o problema. Era no 6º ano, era no 5º, era no 7º, era no 8º, então, e também essa questão da evidência. E agora, numa parceria institucional da SEDUC com o Instituto, com o Laboratório de Política Social do LEPS, né, da USP de Ribeirão Preto,
numa política de avaliação dos ambientes de educação infantil, que é uma agenda que tem que ganhar corpo, porque nós demos acesso, criamos uma política de institucionalizar as crianças ainda muito cedo, desde os 0 anos, né, até os 5 anos de idade. Então, tem a política de creche e a política de pré-escola. E o que a gente precisa agora, além de olhar acesso às metas de atendimento, o que a gente acordou enquanto país no PNE, é ter medidas de qualidade dessa educação, e a qualidade passa por ambientes educacionais. Né? O que acontece nesses ambientes? Então, a gente está aí numa política em parceria com o LEPS, isso está dentro da Secretaria de Educação. Na área, numa parceria maior com a SUDENE, a gente tem aí 3 frentes de agenda, com uma série já de resultados. Eu não trouxe resultados aqui, porque a gente entregou para a SUDENE uma parte deles, e o resto das avaliações a gente vai entregar ainda, mas que envolve esse impacto da cota parte municipal, o que acontece sobre isso em termos educacionais. Então, de largada aqui, a gente tem todos os estados listados, o que os estados estão ou não em conformidade com essa nova emenda constitucional, né, do novo Fundeb, e aí a gente tem o que aconteceu em cada um, como é que está a lei, qual estado ainda precisa se adequar. A gente vai disponibilizar isso tudo para todos os estados, para todos os secretários, né? E aí também com as evidências. Tal estado fez essa lei, a lei não funciona, o resultado não é dos melhores, mas tem esse estado aqui que tem uma boa lei, que os resultados aparecem. Então, né, a decisão é política, mas a nossa parte é técnica de entregar isso aí. Na parte de educação infantil, recalculamos a questão da oferta e da demanda, para olhar essa questão das taxas de acesso. Muito do que está no Brasil documentado utiliza uma medida de PNAD, e PNAD não chega a nível de município. Então, dizer para um prefeito que ele está perto de uma meta com um dado que ele não mede o município dele, me parece um tanto quanto estranho. E aí a gente recalculou por outras medidas, já temos alguns resultados, bate um pouco com o que o INEP faz, tem umas pequenas divergências, mas é uma medida potencial mais próximo, porque tem a quantidade de crianças a partir dos partos realizados, do Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Então, tem uma coorte aí que dá para o secretário se basear, para ele planejar essa oferta, porque vai ter uma demanda potencial, e uma série de documentos que listam medidas de qualidade. Nós não temos ainda um certo consenso no Brasil do que é qualidade da educação. Muito discute a qualidade a partir do censo da educação, mas ali é uma qualidade sem as crianças e sem os professores. Ali é uma qualidade de infraestrutura, de prédio, que a gente sabe que não é suficiente para promover o desenvolvimento infantil. Então, fomos atrás da literatura e também vamos disponibilizar isso aí, o que tem de medidas, quem usou, o que é validado, o que não é validado, se custa, né, porque tem umas avaliações que custam muito caro. Então, às vezes, o secretário vai fazer e aí não tem o menor sentido, porque ele vai gastar um orçamento enorme, e tem medidas que são viáveis, como essa do LEPS, né, em parceria com a Fundação Maria Cecília, que pode ajudar. E na questão do Nordeste Pacífico, análise sobre violência e criminalidade, em parte o que o Gustavo apresentou, a gente tem aí alguns resultados parecidos, o que o Alessio mencionou, da Paraíba pela paz, enfim, então tem alguns resultados desse. Na nossa agenda de primeira infância, aí é um pouco diferente do comum, porque muito disso aqui, na verdade, são programas que têm parceria nossa com o Estado, no qual o Estado apoia a iniciativa, como esse primeiro aí, que é um nome, peço desculpa pelo nome, mas o nome é esse mesmo, Desenho, Implementação e Avaliação, de um programa de parentalidade com foco no desenvolvimento de linguagem, né, de crianças no Brasil. Por que esse nome é um pouco estranho? Porque, de fato, tem um desenho do que a gente está propondo, uma intervenção. Essa intervenção, nós vamos não medir só o impacto, mas medir a fidelidade de implementação, porque o desenho é feito para que, se isso funcionar nos moldes como a gente desenhou, que isso possa ter escalabilidade a nível de Brasil. Então, usar a educação infantil e o CRAS, né, o Sistema de Fortalecimento de Vínculo, para fazer isso. A outra é uma pesquisa
que mede segurança de apego e regulação emocional de crianças em contexto de vulnerabilidade. Também uma parceria com o IPRED, né? Isso funciona dentro do IPRED, e aí a ideia é saber como é que isso funciona, como é que a gente pode promover apego adulto-criança, né? Adulto e o seu cuidador de referência, a partir de uma intervenção relacional, e essa medida de apego, ela tem ali um certo padrão ouro para aferir, que seria dos 12 aos 18 meses de idade, e isso é passível de mudança caso, por exemplo, essa criança tenha um apego desorganizado. Alguns países utilizam dessa técnica para avaliar questões de negligência e maus tratos e também para questões de adoção de criança, para saber se ela está se adaptando ou não a essa família, né, essa nova família. E aí tem parceria que a gente está fazendo isso. E um programa que foi também demandado, né, muito se discute no Brasil sobre a questão do vínculo com a mãe, mas, em geral, né, a gente precisa promover uma cultura de parentalidade com os pais. E aí fomos provocados pelo nosso presidente, o professor Sullivan Mota, no IPRED, de agora incluir os pais. Escrevemos um projeto no ano passado para o desafio da primeira infância. A professora Márcia Machado coordena esse projeto, tive o prazer de contribuir e contribuo ainda, né, da gente desenvolver uma intervenção com os pais, utilizando uma técnica de vídeo feedback positiva, que é similar ao VIPP, que é uma técnica que acontece na Holanda, em outros países, tem também no Brasil, em alguns projetos, para que a gente possa tornar o pai mais presente, mais próximo do desenvolvimento infantil, né, dele fazer isso. E aí tem uma série de desdobramentos dessa política que envolve desde a economia dos cuidados, né, a questão de parentalidade, divisão de trabalho com a mãe, que geralmente está muito associada à mãe, o cuidado da criança. Então, isso tem aí, nós estamos aqui na fase piloto, testando e anotando tudo, né? Tem só que dizer uma coisa aqui para vocês. Nesses 3 projetos, parte do que a gente está fazendo não é só contar a história que vai ser publicada em artigos, né, mas de contar parte da história dos percalços para evitar que outros tenham os mesmos percalços, os mesmos problemas durante um processo de avaliação, que às vezes a gente fica pensando, por que não foi por tal caminho, por que não adotou tal estratégia? Então, contar essa história é muito importante para evitar erros de outros, né? E estamos aí em parceria numa agenda maior também com o IPTI, que é um instituto que mudou de São Paulo para Santa Luzia do Itaim. Santa Luzia do Itaim está entre o P90 da pobreza no Brasil, um município muito pobre, que fica em Sergipe, e aí estamos desenvolvendo com eles uma série de avaliações, muito do que eles já fazem. Então, nós entramos para atender a demanda deles, não foi uma coisa proposta por nós, mas antes de entrar nessa, o que a gente se propôs foi medir a fidelidade de implementação, por exemplo, do programa Sinapse, né, que é um programa de alfabetização com base em neurociência, para formação de profissionais que estão atuando ali nos primeiros anos da alfabetização, primeiro, segundo e terceiro, e o que a gente quer saber é como é que essas professoras formadas entregam essa metodologia em sala de aula. Então, desenvolvemos uma bateria de instrumentos para medir a implementação, para medir a fidelidade, para medir a expectativa e, claro, para medir os resultados dessa alfabetização. E dessa agenda com o IPTI surgiu um complemento que seria um projeto de formação de capital humano para acompanhar crianças do -2 ao +2. Aí você fala assim, mas do -2, porque se são 9 meses de gestação, está sobrando tempo aí. Pois é, nós olhamos os dados desse município e tem muita gravidez na adolescência. Então, tem um projeto que a gente vai adaptar do que aconteceu aqui no Ceará para lá, que é o ASA, né, o Adolescente Saúde que faz a visita. Então, uma espécie de programa de visitação, só que adolescente conversando com adolescente para romper uma barreira de linguagem e comunicação, só que um adolescente capacitado, instrumentalizado para fazer isso
e isso é parte de um projeto de formação de capital humano, e que está dentro aí o CRIA, né, que é um projeto também do IPTI, que o Saulo batalhou durante anos, e agora esse projeto vai sair do papel. A gente tem a construção de espaços, então funciona numa espécie de poupa-tempo, ou talvez uma política como o Chile Cresce Contigo, para atrair a família nesse espaço, que é um espaço de desenvolvimento infantil, e que tem a aproximação família-comunidade, com uma série de projetos de intervenções de parentalidade, de poupa-tempo, de tornar a família mais próxima da gestão pública e de dar feedback para a gestão pública do que seria esses resultados. Bom, aí eu fiz aqui só um passando para vocês o que a gente está fazendo, a quantidade de parceiros. Então, por exemplo, o IPRED é um lugar extremamente acolhedor, que desenvolve políticas na área de primeira infância, funciona como um ambulatório, um programa de extensão da universidade, e que a gente tem feito algumas propostas, algumas pesquisas, algumas viram política pública. O LEPS, que é o laboratório coordenado pelo Daniel Santos, na USP de Ribeirão Preto, o IPTI, né, que eu mencionei agora, o Instituto Maria Eliane, que é uma fundação aqui de Fortaleza, que tem a prática de valores humanos na educação infantil, e também apoia parte da nossa intervenção. 3 universidades, do Quebec e Montreal, que a gente tem a parceria da pesquisa do apego, a RICE, que tem o programa de linguagem, junto com o pessoal da Harvard, né, na RICE o Flávio Cunha, na Harvard a Meredith Rowe, e aí os patrocinadores e apoiadores, né, o CNPq, FUNCAP, SUDENE, Governo do Estado, INEP, enfim, é mais ou menos isso, para não tomar muito tempo de vocês. Posso depois compartilhar resultados por e-mail, desenhos de avaliações, monitoramento que nós fizemos aqui, os instrumentos, a gente pode trocar essas informações. Lícia, acho que é isso para não tomar muito tempo aqui. Muito bom, professor Guilherme, muito obrigada pela excelente apresentação. Acho que você abriu aqui, enfim, vários tópicos, que eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de escutar mais detalhes, mas, como eu disse antes, a gente vai abrir esse espaço e vamos ter a oportunidade de discutir mais no detalhe todas as iniciativas. Eu queria agora convidar o professor Maurício Barreto do SIDAX, que é nosso grande parceiro nessa iniciativa desde o começo, co-organizador desse evento e apoia essa ideia do Programa CLIA Nordeste desde o começo. Então, para a última apresentação do nosso evento, eu queria convidar o professor Maurício Barreto, que fala, que tem uma grande experiência de, enfim, produzir evidências para influenciar a política pública. Professor Maurício. Alô, Lícia, tudo bem? Eu vou ser rápido, tá certo? Eu queria agradecer aí o convite. Eu acho que a gente já passou assim de todos os horários. Eu vou tentar me ater, portanto, vou ser superficial na minha apresentação, né? Não vou dar nenhum detalhes. Vai ser mais um en passant, né? Eu queria agradecer a todos, né, que estão aqui, agradecer essa mesa, a oportunidade de estar aprendendo bastante, né, com esse grupo fantástico, né? E eu queria colocar um pouco uma visão, né, eu sou da área de saúde, sou epidemiologista, então eu não sou um avaliador em saúde, né? Minha vinculação com a avaliação se dá através da epidemiologia, né? Que basicamente nosso interesse, né, meu interesse enquanto pesquisador é ligado a ideia de que a saúde de uma população ela é definida por fatores, né, pelo sistema de saúde que ele está disponível para ele, mas também pelo contexto em que essas pessoas vivem, né? E dessa forma uma série de políticas, né, e fatores, né, no campo social, ambiental e de saúde, né, podem gerar efeitos sobre as condições de saúde da população, né? Porém, há uma questão complexa, né? E aí a gente tem aprendido muito com os economistas, econometristas, né, que fazem do seu cotidiano avaliação, é exatamente extrair, né, informações, né, ou elaborar estudos que permitam, né,
utilizando processos de avaliação, né, produzir conhecimentos, né, sobre as condições de saúde e os determinantes de saúde da população, né? Bem, na área de saúde, como outras áreas, né, de conhecimento, nós temos vários modelos de estudos para investigar a saúde da população, os estudos randomizados, os estudos observacionais mais clássicos, estudos quase experimentais ou os experimentos naturais, né? Então, isso dá uma flexibilidade muito grande na investigação e isso tem sido assimilado, né? Como eu disse, no campo da saúde, né? A campo da saúde tem aprendido muito, né? Com os desenvolvimentos que tem havido em outras áreas, né? Principalmente no campo da estatística e da econometria. Bem, mas eu queria colocar que a gente fala em avaliação de impacto, mas pelo menos no campo da saúde, nas políticas de saúde, quer dizer, o uso de evidências é muito antigo, né? Não é uma coisa nova. A gente aprende e desaprende. Quer dizer, eu acho que se alguém for estudar a questão do uso de conhecimento nas políticas, pelo menos políticas de saúde no Brasil, quer dizer, deve ter ciclos, né, de aprendizado e desaprendizado, porque, por exemplo, na década de 90, só para citar um exemplo, né, nós realizamos esse estudo aqui no Nordeste, que é um trial randomizado, né, foi publicado na revista Lancet naquele ano, na década de 90, né, para testar o efeito da vitamina A, da suplementação de vitamina A na saúde de crianças, né, um estudo muito bem desenhado, muito bem controlado, muito bem. E isso foi usado, né? Isso deu resultados positivos, né? E isso foi usado para a criação do grupo, né? Do Programa Nacional, né? De suplementação de vitamina A. Isso está citado na portaria de criação naquela época. Quer dizer, o estudo foi fundamental, né? Para que, claro, tinha outras evidências internacionais em outros países em desenvolvimento, África, na Ásia, mas aqui na América Latina e no Brasil esse era o estudo, né? E isso fortaleceu o processo de criação, né? Vocês veem, está escrito numa portaria ministerial, né? Esse estudo. Mais tarde, o Brasil adotou um programa de vacinação, né, de revacinação de BCG. Eu não vou aqui explicar, BCG é a vacina contra a tuberculose, que se usa ao nascimento, e o Brasil adotou revacinar as crianças em idade escolar. Mas essa adoção não tinha evidências científicas, né? Então foi desenhado um grande estudo, né, sobre isso, para avaliar isso. Foi um estudo randomizado, é um dos maiores estudos randomizados que eu acredito que foi feito no mundo, né? Envolveu mais de 300 mil crianças, né? E esse estudo chegou à conclusão que a revacinação BCG não tinha nenhum impacto sobre a saúde da população. Então, esse estudo foi fundamental. Foi feito aqui em Salvador e na cidade de Manaus, né, por razões diversas, de metodologia, de amostra e tal, né, mas não mostrou nenhum efeito, né, mas o que interessa em termos de política é que no ano seguinte à publicação desse resultado, né, o Ministério da Saúde acabou com a política de revacinação BCG. Então, um estudo científico feito aqui na região, né, foi definitivo para que o Ministério, né, retirasse, né, uma política que era errada, né? Eles implementaram isso por questões de influências diversas, né? Mas faltava claramente evidências, né, no sentido científico, e eles se dobraram, né, quando essa evidência foi publicada. Bem, nos anos seguintes, há uma aproximação desse grupo com os métodos, né, quase experimentais, né? Nós fizemos um caminho inverso, né? Primeiro, usamos bastante os métodos experimentais, os estudos randomizados, né? E depois os estudos quase experimentais. E aí tem uma série de estudos, né, de avaliação, por exemplo, de um programa de vacinação, desculpe, de saneamento aqui na cidade de Salvador, né? Isso teve muito destaque internacional, né? Foi chamada na revista Science, a própria Unicef, né, deu imenso destaque aos resultados desses estudos, né, como para as políticas de saneamento, né? Depois se começou a usar dados agregados para avaliar algumas políticas, né?
E aí tem aqui uma série de estudos sobre o programa Saúde da Família, né, que tem vários resultados, né, sobre o impacto do programa Saúde da Família na saúde infantil, isso usando dados agregados, dados de painéis agregados, né, painéis longitudinais, mas de dados agregados a nível municipal, né, e se mostra efeitos, né, desse programa bastante significativos, né. Também efeitos sobre a equidade, né, é uma questão importante na nossa política de saúde, né, se a política tem um efeito sobre a equidade, né, ela tende a ser uma política, quando ela é implementada em sua plenitude, né, bastante distributiva, né, e você vê aqui uma avaliação mostrando sobre as desigualdades raciais, né, e há um claro efeito, né, do programa Saúde da Família sobre essa dimensão da equidade, né. Depois nós começamos a trabalhar com Bolsa Família, né? E aí houve também usando dados agregados, né? E há uma série de estudos, esse é um estudo inicial mostrando o efeito do Bolsa Família sobre a mortalidade infantil, né? E depois uma série outra de estudos, efeitos sobre a tuberculose, a hanseníase, a malária. Recentemente foi publicado esse estudo sobre a malária, sobre os suicídios e homicídios, né? Então, há uma série mostrando efeitos positivos, né, de uma política social, né, distributiva, né, sobre várias dimensões, né, do espectro de saúde. Mas lógico que todos esses estudos têm uma série de vieses e problemas metodológicos próprios, né, que nós não temos oportunidade de discutir, né, e aí numa última geração, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento, né, que é um centro que foi organizado aqui em Salvador, o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, né? Nós estamos tentando aplicar a ideia de dados individuais, né? Um dos que me antecederam colocaram aqui a dificuldade de dados, né? Esse é um dos grandes problemas no nosso sistema. Nós temos muitos dados, né? O problema às vezes é acessar, usar, e um problema de integrar esses dados, né? Há uma evolução do sistema de informação, principalmente, e que vão usar essas informações em termos de avaliações, né? Ou pesquisa, né, e aí às vezes a barreira é muito tênue entre os dois, né, o estímulo a processos de integração de dados, né, isso está sendo feito em alguns países, né, esses experimentos, né, a Nova Zelândia, a Austrália, o Reino Unido tem uma imensa experiência em integração de dados, o Canadá, né, muitos programas de integração de dados, né, que os dados individuais serem integrados, né? Então, isso foi montado aqui, está sendo montado alguns experimentos, né, nessa direção, né, e um deles é o que nós estamos chamando a coorte de 100 milhões de brasileiros, né? Essa coorte é a tentativa de montar uma estrutura longitudinal de dados, né, que tem por baseline o cadastro único, né? O cadastro único é uma fonte imensa de informação sobre as condições, né, de vida da população, principalmente a população mais pobre do Brasil, né, e nesse cadastro único são linkados uma série de dados, né, nós conseguimos que o Ministério da Saúde nos passasse dados identificados, e nós temos uma estrutura de segurança de dados, né, razoavelmente bem estabelecida, né, que protege todo esse processo, né, e nós fazemos os linkages, né, e disponibilizamos esses bases desidentificadas, né, aos pesquisadores que vão fazer e testar hipóteses específicas, né. Muitas delas são ligadas à avaliação de programas, né? A avaliação, nós estamos, no momento, envolvidos em alguns programas, nós estamos muito com Bolsa Família, né? Estamos trabalhando bastante com Minha Casa Minha Vida, né? E estamos agora iniciando a trabalhar com um programa de cisternas, né? Então, isso tem dado possibilidade de analisar, né? E eu queria aqui enfatizar, né, que muitos desses programas, eles não são voltados para a saúde, né? Saúde é apenas
uma externalização desses programas, né, um benefício, mas no ponto de vista nosso, como investigador no campo da epidemiologia, de população e dos determinantes sociais e ambientais da saúde, né, essas externalidades têm uma imensa importância, né, na transformação e na aceleração dos processos de mudança no campo da saúde, né? Mesmo que o objetivo primário do programa não foi no campo da saúde, como só ia acontecer com Bolsa Família ou com Minha Casa Minha Vida, né? Então, aqui são estudos já produzidos nesse processo, né? Aqui é sobre a hanseníase no Brasil, né? A aderência ao tratamento e sobre a incidência da hanseníase, né, sobre a mortalidade de crianças de menores de 5 anos, né, e tem uma série outra de estudos, né, com o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, que estão em curso, né, alguns já com resultados, por exemplo, um estudo muito interessante sobre o suicídio no Brasil, né, mostrando um impacto muito acentuado nas taxas de suicídio, né, na prematuridade, né, uma coisa muito interessante, porque a maior parte dos programas e as intervenções é uma área muito difícil, né, não há muita... E mostra que o programa Bolsa Família, ele tem melhorias, né, importantes sobre a prematuridade, né, principalmente as formas mais severas de prematuridade, né? Então, há um programa, uma linha também de análise sobre o programa Saúde da Família, né, que usando dados individuados, né, antes nós tínhamos analisado usando dados agregados, agora estamos montando, né, toda uma estrutura conceitual e já está em processo, algumas análises já estão tendo alguns resultados preliminares, né, sobre o efeito do programa Saúde da Família na saúde infantil, né? Então, eu só queria colocar, né, que, no ponto de vista, como aqui é uma mesa para falar da academia, né, repare, a possibilidade de você integrar dados, né, de saúde pública e dados outros, né, das políticas sociais e tal, com dados, né, outros de investigação e tal, né, gera um modelo que é um novo modelo de fazer da academia se relacionar, né, com o mundo da execução, né? Quer dizer, em que o dado produzido, né, o dado externo e o dado da pesquisa, ele quase que se confunde, né? Então, isso dá uma integração, porque um dos debates nessa área que eu acompanho sempre, e é repetido e tal, é que os pesquisadores são afastados das questões do mundo real e não se integram com o fazer das políticas, né? Eu acho que a criação desse novo modelo de investigação, que eu vi aqui alguns exemplos interessantes, né? Ele vai gerar essa possibilidade real de integrar o pesquisador, né, e os seus métodos de investigação, a possibilidade de fazer avançar o processo de avaliação, né, com o mundo real, né, que está no seu entorno e que precisa de ações. Então, eu agradeço a todos vocês, eu quis ser bastante rápido para não ultrapassar meu tempo e meu limite. Muito obrigado, Lícia, e espero que tenha sido dentro do tempo regulamentar. Sim, Maurício, muito obrigada, professor Maurício, pela excelente apresentação, pela reflexão e também pela parceria na construção do programa Clio Nordeste, que o Maurício e o Sidak estão com a gente desde o início e são parceiros fundamentais na construção dessa iniciativa.